Boa noite a todos desse canal. Recentemente, eu havia mudado de casa, pois eu não tenho uma moradia fixa. Eu sempre troco de apartamento, pois às vezes eu enjoo do local onde moro e sempre quero ficar em lugares diferentes. Nessa de ficar trocando de apartamento, eu acabei me dando muito mal. Eu tenho 27 anos, moro em Manaus, uma bela cidade. Apesar do calor, continua sendo bem legal morar aqui. As pessoas são muito carismáticas, as ruas são boas, as casas também. Eu estava procurando um novo apartamento para morar, pois o meu antigo apartamento estava com muitas baratas. Pois então eu resolvi sair dele, porque eu não estava aguentando mais conviver com aqueles insetos que me atormentavam toda hora. Em um certo domingo de manhã bem cedo, eu fui à procura de uma nova casa. Depois de muitas horas no sol e quase derretendo pelo calor escaldante, eu finalmente achei um apartamento. O aluguel era de R$ 700 e não precisava pagar nem água e nem luz. É lógico, eu me mudei para esse apartamento rapidamente e foi numa quarta-feira. Eu ajeitei as minhas coisas e apreciei a nova casa. Na primeira noite foi tudo tranquilo e as próximas também foram. Certa vez eu fui para o trabalho e lá eu conheci uma garota chamada Lúcia. Ela tinha 24 anos. Nós nos tornamos namorados e com pouco tempo eu perguntei se ela gostaria de vir morar comigo no meu apartamento, pois ela morava longe e muitas das vezes nós não nos víamos por vários dias. Então a Lúcia aceitou de imediato e veio morar comigo. Porém, parece que tudo começou a dar errado na nossa vida. Certo dia, eu estava lavando a louça enquanto a Lúcia estava cortando a cebola para preparar o almoço. Ela era uma pessoa muito atenciosa e carismática. Não tinha como não gostar dela. No meio da nossa conversa, eu disse para minha namorada que possivelmente eu iria sair do trabalho onde trabalhávamos juntos, pois eu tinha recebido uma proposta de emprego na Bemol, aqui de Manaus. Ela ficou um pouco brava e disse que era para eu ficar no mesmo trabalho com ela, pois muitos funcionários da loja onde trabalhávamos davam em cima dela constantemente. Então eu disse que era para ela tentar uma vaga de emprego na mesma Bemol, onde eu iria trabalhar. Porém ela disse que gostava da loja de onde ela trabalhava. Então nós acabamos discutindo por esse motivo besta. No meio da discussão, eu acabei presenciando uma assombração que estava atrás da minha namorada. Eu não sei distinguir se era um homem ou uma mulher, pois aquilo não tinha pele. O seu rosto era deformado e a sua aparência era demoníaca. Eu congelei na frente da Lúcia. Eu fiquei em choque pelo medo e terror que aquilo havia me causado. A minha namorada viu que eu parei de falar, pois eu estava estarrecido. Ela logo parou de falar e em seguida me perguntou se havia acontecido algo, pois eu estava em choque naquele momento. Com dificuldades na fala, as únicas palavras que saíram da minha boca foram: "Olhe para trás, Lúcia. Ele está atrás de você." A Lúcia se virou rapidamente e não viu nada, e me disse que sentiu apenas um vento atrás dela. "Eu vi um demônio atrás de você, Lúcia." Eu falava para ela enquanto ela tentava me acalmar. Então ela me trouxe um copo d'água e me pediu desculpas pela briga que tivemos. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, por estar discutindo e por ter ficado irritado. E por isso, a minha imaginação deveria estar me pregando alguma peça. Então eu decidi esquecer e comecei a imaginar que tudo isso que havia acontecido era fruto da minha imaginação. Fizemos o almoço e fomos descansar. Quando percebemos, a noite havia chegado.
O tempo estava nublado aqui em Manaus e um friozinho bem agradável para dormir. Quando foi mais ou menos 10 da noite, fomos nos deitar novamente para dormir. Porém, naquela noite, dormimos pensando no que havia acontecido mais cedo. Lúcia disse que possivelmente eu havia tido alguma alucinação devido ao estresse do trabalho. Nessa noite, só fomos dormir lá por volta das 2 da madrugada. No dia seguinte, fomos para o trabalho e lá conversamos bastante sobre o ocorrido. E quando voltamos para casa, tivemos uma surpresa, pois tínhamos um vaso de planta que sempre ficava no chão perto de uma cômoda. E nesse dia, quando voltamos, a gente viu ele quebrado. Pois o que mais nos deixou assustados foi que perto do vaso havia uma pegada quase que imperceptível. Então fomos ver toda a casa e não vimos nada. Abrimos os cômodos e não tinha ninguém. Então ficamos bem pensativos. O que poderia ter feito aquela marca de pegada dentro da nossa casa? Acabamos ficando sem resposta. Alguns dias se passaram após o ocorrido. E certa vez, era madrugada, eu estava na minha cama dormindo, junto com a minha esposa. Porém, eu acordei repentinamente, após eu escutar um barulho que estava vindo de dentro da cozinha. Eu relutei para ir até lá, até mesmo que eu estava com muito medo, pois aquelas lembranças vieram à tona. Pois a minha curiosidade é maior do que qualquer coisa. Tomei coragem e fui na ponta dos dedos até a cozinha para ver o que era que estava fazendo aquele barulho. Chegando lá, eu acabei presenciando um ser que estava andando de 4, porém seus braços e pernas e cabeça estavam ao avesso. Ele parou de andar e virou em minha direção. Após ver toda aquela cena, corri freneticamente até o quarto onde estava minha namorada, junto com a minha esposa. Porém, eu acordei repentinamente, após eu escutar um barulho que estava vindo de dentro da cozinha. Eu relutei para ir até lá, até mesmo que eu estava com muito medo, pois aquelas lembranças vieram à tona. Pois a minha curiosidade é maior do que qualquer coisa. Tomei coragem e fui na ponta dos dedos até a cozinha para ver o que era que estava fazendo aquele barulho. Chegando lá, eu acabei presenciando um ser que estava andando de 4, porém seus braços e pernas e cabeça estavam ao avesso. Ele parou de andar e virou em minha direção. Após ver toda aquela cena, corri freneticamente até o quarto onde estava minha namorada. Eu acordei a coitada da pior forma possível. Eu cheguei gritando no quarto. Eu estava muito desesperado. Eu a levei para fora de casa. Ela ficou sem entender nadinha. Então, do lado de fora, eu contei tudo para ela. E nós dois ficamos com tanto medo que ela ligou para a mãe e o pai e pediu se eles pudessem ficar na nossa casa até que tudo pudesse voltar ao normal. Assim que o dia clareou, eu voltei até a nossa casa e fui dar uma conferida na cozinha para ver se aquilo ainda estava lá, mas para minha surpresa, não havia mais nada. No mesmo dia eu fui falar com o dono do apartamento. Eu disse a ele tudo o que havia acontecido naquela madrugada. Ele me contou que quando o apartamento ficou pronto, o primeiro morador de lá foi um homem grande e gordo. Porém, após alguns dias dele morando neste mesmo apartamento no qual eu moro hoje, os vizinhos começaram a reclamar porque estava vindo um cheiro forte de carne podre. Então, ele foi tirar satisfação com tal inquilino dele. Ele me falou que chamou até a polícia para ver o que era. E para o terror de todos, encontraram vários pedaços de carne de porco apodrecendo por toda a casa. Ao ser questionado por que daquelas carnes de porco estarem espalhadas por toda a casa, o homem falou que é porque havia um bicho que ficava no teto
e que gostava de se alimentar dessa carne. Mas quando foram ver se tinha algum bicho no teto, não encontraram nada. Após todo esse problema, o dono do apartamento achou melhor então reincindir o contrato com o antigo inquilino, fazendo então algumas reformas no mesmo, para depois alugá-lo, sendo que infelizmente quem o alugou foi eu, e de quebra eu levei a minha namorada junto.